Uma coisa importante é que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, basicamente no que nós vamos aprender nesta lição de número 4, Paulo fala acerca da iluminação do Espírito Santo, para que o nosso entendimento venha a ser iluminado e venhamos receber a revelação que é o Espírito Santo abrindo nossos olhos espirituais para que venhamos compreender a vocação da nossa salvação. Então você que acompanha, eu quero pedir para você ficar comigo, eu tenho certeza que esta aula vai ser bênção para a sua vida. E é necessário o homem, com certeza, ter a ajuda do Espírito Santo para que ele possa compreender as verdades espirituais de Deus. Os nossos olhos humanos, nossos olhos carnais, não são capazes de compreender coisas espirituais. É preciso dessa ajuda do Espírito Santo. É essa a oração do apóstolo, para que Deus ilumine o entendimento e revele. Não é essa revelação de revelar a vida do próximo. Não, é a revelação de entender o processo, a sua vocação, o seu chamado geral para a salvação. Então fica comigo na aula, vamos iniciar após a vinheta. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2020, estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. É isso mesmo, estamos aqui no sul do Amapá fazendo a obra de Deus. E é com muita satisfação que eu irei compartilhar com você esta preciosa lição, esta preciosa aula, continuando o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Chegamos à quarta lição e o tema da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. Esta lição tem data de 26 de abril de 2020. Nós iremos aprender, com certeza, uma lição muito boa, prática e objetiva, que com certeza vai edificar muito a sua vida. Eu vou aqui tratar tópico por tópico, subtópico, para você entender uma palavra de Deus aí do outro lado. Você que pode lançar a mão da sua lição bíblica, da sua Bíblia Sagrada, para você acompanhar a aula e entender algo muito forte. Você, professor da escola bíblica, você, aluno, superintendente, seja muito bem-vindo à nossa aula. Já quero pedir para você curtir, se inscrever aí no nosso canal, compartilhar este vídeo aí com o maior número de pessoas, enviando o link pelo WhatsApp, pelo Message. Compartilhe aí com seus amigos, sua família, os irmãos da sua igreja. Eu sei que esta aula vai ser bênção de Deus para você. Muito bem, lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. O textuário nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, a epístola que estamos estudando, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Uma observação que eu já quero fazer aqui nessa verdade prática é que essa vocação falada aqui por Paulo na carta não é a vocação ministerial, e sim a vocação para a salvação. A leitura bíblica em classe nós encontramos em aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, o estudo bíblico que nós vamos trazer é concernente a esta passagem da carta, aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Neste trecho da carta, Paulo faz uma oração mostrando a igreja como o povo mais poderoso do mundo. Nesta lição, veremos como se dá a iluminação espiritual do crente. Pontuaremos os estágios da iluminação espiritual do crente e, por fim, falaremos da ressurreição de Cristo e o poder de Deus na vida do crente. O objetivo geral da lição diz esclarecer a dimensão da nossa chamada,
as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Eu já quero fazer também mais uma observação aqui no objetivo geral. É importante lembrar que a chamada que Paulo fala na carta não é a chamada específica ministerial, e sim a chamada geral para a salvação. Que fique bem claro. É importante frisar que a chamada que Paulo fala aqui na carta é a chamada para a salvação. É justamente disso que nós iremos tratar na lição de hoje. A nossa lição, como sempre, tem 3 objetivos específicos, e o primeiro é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Pois bem, vamos adentrar na lição, vamos para a introdução deste momento. O desejo de Paulo era que os cristãos de Éfeso entendessem a grande riqueza que tinham em Cristo. Nas orações que Paulo fez na prisão, aos Efésios capítulo 1, versículo 15 e 23, capítulo 3, verso 14 e 21, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 9 a 11, e na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12, encontramos as orações que Paulo fez na prisão, intercedendo, rogando pelos santos das igrejas. Encontramos as bênçãos que desejava que seus filhos na fé desfrutassem. Em nenhuma dessas orações ele pede coisas materiais. Sua ênfase é sobre a percepção espiritual e sobre o verdadeiro caráter cristão. Em sua oração a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes de Éfeso, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Isso está no capítulo 1, verso 18 da carta aos Efésios. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Vamos para o primeiro ponto da lição: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aqui o apóstolo vai falar acerca da iluminação do Espírito, dizendo acerca do Espírito de sabedoria e entendimento. Nós vamos aprender neste ponto que o ser humano não é capaz de compreender as coisas de Deus contando apenas com sua mente natural. É necessário que o Espírito Santo o ilumine. O Espírito Santo revela a verdade da palavra e então nos dá a sabedoria para compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Também nos concede o poder e a capacitação para colocar a verdade em prática. A segunda coisa que nós vamos tratar nesse ponto é acerca da iluminação ao coração daquele que crê, considerando o coração a parte emocional do ser humano, mas na Bíblia ele representa o ser interior e inclui as emoções, a mente e a volição. O ser interior, o coração, possui faculdades espirituais paralelas aos sentidos do corpo. Nós podemos ver alguns textos bíblicos, como o Salmo 119, verso 18, João, capítulo 3, versículo 3. A incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais não deve ser atribuídas à inteligência, mas sim ao coração do homem. Os olhos do coração devem ser abertos pelo Espírito de Deus. Então, o que nós vamos aprender aqui como apóstolo é que o homem precisa da iluminação do Espírito, dessa revelação do Espírito Santo, para que seus olhos espirituais venham ser abertos, para que ele venha entender a sua chamada para a quão grande salvação e os privilégios. O primeiro subtópico diz sobre a ação de graças e a intercessão. O apóstolo Paulo intercede ao Pai da glória para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Ou seja, o cristão deve crescer no conhecimento de Deus. A salvação é o conhecimento pessoal de Deus. A santificação é o conhecimento crescente de Deus. E a glorificação é o conhecimento perfeito de Deus. Uma vez que fomos criados à imagem de Deus, quanto melhor o conhecermos, melhor conheceremos a nós mesmos e uns aos outros. Não basta conhecer a Deus somente como Salvador. Devemos conhecê-lo como Pai, amigo e guia. E quanto melhor o conhecermos, mais gratificante será a nossa vida espiritual. Segundo subtópico, tópico 2.2, a iluminação do entendimento. Nós vamos destacar aqui acerca da iluminação do entendimento, que está no verso 18 do capítulo 1, a parte A.
Aqui o apóstolo ratifica a necessidade dos cristãos na Ásia Menor terem iluminados os olhos do vosso entendimento. A expressão tem paralelo ao versículo anterior, referente ao espírito de sabedoria e de revelação. Segundo Bacon, trata-se de outro meio de descrever o dom que resulta em iluminação interior. Ter os olhos iluminados implica em ver melhor, ter um conhecimento mais claro das bênçãos divinamente recebidas. Também inclui uma compreensão plena, não somente clareza intelectual, mas também a clareza espiritual e experimental. O vocábulo entendimento é a tradução do grego cardia, que faz menção, significa coração. Na linguagem bíblica, o coração não se refere meramente às emoções ou à vontade, mas também ao centro de toda a personalidade. Vamos entrar agora no segundo subtópico, a esperança da nossa vocação. É importante lembrar sempre que na Bíblia o termo esperança não significa espero que isso aconteça. Esse termo bíblico implica certeza quanto ao futuro. O cristão espera, evidentemente, pela volta de Cristo para buscar a sua igreja. Nós encontramos na Bíblia, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, quando estávamos perdidos, não tínhamos esperança, mas em Jesus temos uma viva esperança que nos dá ânimo a cada dia. A esperança referente ao nosso chamado deve ser uma força dinâmica em nossa vida, estimulando-nos a ser puros, obedientes e fiéis. O fato de que um dia veremos Cristo e seremos como Ele deve nos motivar a viver como Cristo hoje. Muito bem, vamos agora para o terceiro subtópico que diz as riquezas da glória da sua herança. Essa verdade não se refere à nossa herança em Cristo, mas sim à herança dele em nós. Trata-se de uma verdade extraordinária que Deus nos considera parte de sua grande riqueza. Assim como a riqueza de uma pessoa traz honra para seu nome, a igreja também glorificará a Deus por causa do que ele investiu nos santos. Quando Jesus Cristo voltar, viveremos para louvor da glória de sua graça. Cristo não entrará em sua glória prometida até que a igreja esteja presente para compartilhá-la com ele. Cristo será glorificado em nós e nós seremos glorificados nele. Nesse pressuposto, a herança abrange a muitas riquezas da glória. Refere-se então às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Aquelas que já usufruíram, tais como o perdão, a adoção de filhos, o selo do Espírito Santo, glória a Deus. E as que serão desfrutadas no porvir, são coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e sequer subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Agora nós entramos no segundo ponto da nossa lição, que trata o tema, a sobreexcelente grandeza do poder divino. Pois bem, vamos lá. Se o chamamento de Deus olha para o passado e a herança para o futuro, o poder de Deus olha para o presente. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Lembrando que, a partir do versículo 15 até o versículo 23 do capítulo 1, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração, uma intercessão pelos santos de Éfeso e das igrejas que esta carta circular iria passar. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Essa verdade é tão magnífica que Paulo usa uma porção de palavras diferentes do vocábulo grego para mostrá-la com clareza. Por exemplo, o apóstolo usa no texto a palavra dunamis, que significa poder, como nas palavras dínamo e dinamite, que significa energia, operação, como em energia kratos, que significa forte, e ikos, que significa poder. Efésios capítulo 1, versículo 19, pode ser traduzido da seguinte forma: e qual a grandeza insuperável de seu poder para conosco, que cremos segundo a operação do poder da sua força. O apóstolo está se referindo à energia divina, dinâmica e eterna que se encontra a nosso dispor. O poder de Deus capacita-nos para que usemos as riquezas de Deus. Em síntese, todo esse esforço gramatical do apóstolo visa deixar claro aos seus leitores
a supremacia do poder de Deus. Paulo faz uso dessas 4 palavras para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder. Esse poder é tão tremendo que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar o seu Filho. O poder de Deus que está à nossa disposição é visto em 3 eventos sucessivos. O primeiro, a ressurreição de Cristo. O segundo, a ascensão e entronização de Cristo. E o terceiro, sua elevação acima de tudo. E nós chegamos agora ao terceiro ponto da nossa lição, que trata Cristo, nosso exemplo de exaltação. O poder que atua nos crentes é o poder da ressurreição. É o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Assentou-se à direita de Deus e lhe deu a soberania sobre o universo inteiro. Alguém afirmou que a morte de Cristo é a principal prova do amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. O primeiro subtópico trata de Cristo, as primícias dos que dormem. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder de Deus a partir de Cristo. Por exemplo, notemos no primeiro subtópico a ressurreição de Cristo. Paulo enfatiza que a primeira grande evidência do poder de Deus manifestou-se em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Você pode ler Atos capítulo 2, versículo 32. Depois Atos capítulo 3, versículo 26. E assim Atos capítulo 17, versículo 31. O túmulo vazio, testemunhado pelas mulheres em Mateus 28, 6 e 11. Presenciado pelos soldados da guarda do sepulcro e constatado por Pedro e João, Evangelho de João capítulo 20, verso 3 a 8, bem como o aparecimento a Saulo, de Tarso e a Tiago, e ainda mais de 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 8, eram provas irrefutáveis do poder de Deus. A ressurreição de Jesus, portanto, é a garantia de que igualmente seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. De sorte que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. O segundo subtópico desse terceiro ponto trata Cristo elevado à direita de Deus. Após chamar Cristo da sepultura, Deus elevou-o para o trono, pondo-o à sua direita nos céus. O grau de exaltação para essa posição de honra e autoridade indica a completa vitória de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Assim, a entronização de Cristo ao lugar de maior honra sinaliza todo o seu poderio e faz lembrar as suas palavras após a ressurreição. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Você pode conferir também o Salmo 110, versículo 2, e a carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 8 e 9. A vitória de Cristo sobre a morte e as trevas também está assegurada aos salvos. Confira 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 ao 57. Assim, a ressurreição e a ascensão e o reinado de Cristo são obras do poder do Pai que estão disponíveis à sua igreja. Eu espero que essa aula esteja sendo bênção para você, professor da EBD, você, aluno superintendente. E agora nós vamos entrar no terceiro ponto, do terceiro tópico da nossa lição, já para ir para a conclusão desta aula. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo sanciona que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. O resultado efetivo da exaltação do Messias traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça, tanto do universo como da igreja, aos Efésios capítulo 1, verso 22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, aos Efésios capítulo 1, versículo 23. Querido irmão, nós chegamos à nossa conclusão da nossa aula. Concluímos que a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós.
Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem e que tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. À luz do que Paulo pediu nesses versículos do 15 ao 23 que nós estudamos nesta aula, como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído as riquezas que tem em Cristo? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus? Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus o chamou? Para que Deus o chamou? E para onde Deus o chamou? Você compreende o quão valioso você é para Deus? Você tem experimentado o poder da ressurreição de forma prática em sua vida? Infelizmente, muitos crentes hoje estão na igreja, foram batizados nas águas, tomam Santa Ceia, estão na EBD, mas não compreendem de fato a sua salvação, o chamado para a sua salvação. Eu espero que esta aula tenha esclarecido este assunto para você, que Deus te abençoe. Eu peço que você compartilhe este vídeo, envie este link aí para um número máximo de pessoas, curta e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a continuar usando o YouTube para propagar Cristo às vidas, às nações. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você na aula de número 5. Está uma bênção. Vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Tem muita coisa boa vindo da parte de Deus Pai para a sua igreja nesse segundo trimestre da classe adulta. Querido, que Deus te abençoe. Fica com Deus e a paz do Senhor.